Bom, vamos então para a aula em que a gente vai tratar sobre a localização. A localização que é dos critérios mais importantes para poder imprimir preço, imprimir valor no nosso projeto, né? Então, tendo em mente que a localização é o que a gente tem de mais importante que vai auxiliar a imprimir preço nos nossos imóveis, e é por isso que a gente precisa dedicar bastante tempo para poder entender os critérios de escolha de uma boa localização, porque nem sempre vai ser tão óbvio, tá? É fácil a gente entender o exemplo que eu sempre cito aqui da Avenida Paulista. Você olhar para a Avenida Paulista e perceber lá, falar, essa aqui é uma boa localização. Só que entre a Avenida Paulista e um bairro distante que não tem uma localização tão boa assim, existem regiões que podem ser regiões boas para a gente poder construir e que imprimam valor no nosso projeto, né? Para isso, a gente precisa entender os parâmetros, né, e critérios para a gente poder escolher essa boa localização. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Como exemplo para a gente do porquê dedicar energia nisso, por que a localização é importante, se a gente observar, por exemplo, um padrão médio de obras, por exemplo, desses prédios que eu construí em Taubaté, que vocês veem nos vídeos aí do YouTube, né? Eu posso simplesmente pegar um prédio desse e levar para outro bairro menos valorizado. Você vai ter exatamente o mesmo custo, a mesma construção, com valor final de venda menor. Tá? E é por isso que a gente sempre deve buscar a localização que imprime o maior valor possível para os nossos projetos, porque a gente tem a possibilidade de fazer a aquisição de um terreno ou comprando com recurso próprio, ou comprando com capital de investidores, ou fazendo permuta por unidade futura, ou fazendo permuta financeira, ou combinar essas formas de aquisição. Eu posso dar uma entrada com recurso próprio, pagar uma unidade futura, pagar mais uma diferença com uma permuta financeira, enfim, tem várias formas de fazer a aquisição do terreno. Por isso eu devo sempre buscar o terreno que tem a capacidade de imprimir o melhor preço final possível nos nossos projetos, tá? E por isso que isso fica evidente aqui, essa fase desse módulo 1, que a gente está falando da fase do ambiente, né? Lá no começo do módulo a gente tratou da semente, que é da ideia, e agora a gente está tratando do ambiente, que é o ambiente fértil que vai fazer frutificar o nosso projeto. E nada mais objetivo do que uma boa localização que consegue imprimir um preço maior nas nossas obras, né? Na incorporação. Então, esse exemplo aqui eu gostaria que ficasse bastante na cabeça de vocês, de que se eu vou fazer uma obra, eu tenho que colocar essa obra, esse empreendimento, essa incorporação imobiliária, na melhor localização possível para a gente conseguir o melhor preço possível e, com isso, o melhor resultado. Para poder fazer essa análise, nós vamos estudar a região onde está o terreno, utilizando perímetros, tá? E isso a gente consegue observar no livro Cidade para Pessoas, do Dr. Jean Gell, que é um arquiteto urbanista, escreveu muito sobre urbanismo, e nesse livro especificamente, no capítulo 4, ele descreve lá como que a gente analisa o perímetro de uma boa localização. Ele fala muito sobre urbanismo, sobre qualidade de vida lá no livro, inclusive super recomendo a leitura lá, uma leitura muito boa. E ele fala o seguinte, que normalmente as pessoas estão dispostas a caminhar até 500 metros de distância da onde elas estão, né? E que, via de regra, os centros das grandes cidades têm em torno de 1 km². Então, com uma caminhada média aí, a pessoa consegue, em 10 minutos, alcançar de uma extremidade à outra de um centro urbano, tá? De uma cidade grande, por exemplo. E ele diz que, claro, que as cidades grandes têm centro que tem áreas maiores, mas que daí é possível subdividir em centros, né? Ele considera como várias regiões centrais, e que essas regiões têm aí 1 km por 1 km. Ele até tem um desenho esquemático no livro, que é parecido com esse aqui que a gente está usando agora, de círculos, né? E ele cita lá algumas regiões centrais de algumas grandes capitais. E ele diz o seguinte, que as pessoas estariam dispostas a caminhar com certa facilidade até 500 metros, mas que poderiam usufruir de tudo que o centro oferece até 1 km de distância, tá?
E por isso eu utilizo já há bastante tempo essa estratégia dos perímetros. Hoje está muito fácil com o Google Terra, vai ter uma aula aqui ensinando a gente a usar o Google Terra quando a gente for falar de pesquisa de mercado, né? Que é a estratégia dos perímetros. Então, a gente utiliza um perímetro primeiro de 500 metros, depois um perímetro de 1.000 metros, 1.500, 2.000, 2.500. Você pode usar quantos perímetros você quiser de 500 metros, tá? Avançando, lógico. E por que isso é interessante também, né? Não ficar restrito ali a 500 e a 1.000 metros? Para a gente entender as regiões no entorno da onde a gente vai construir. Porque não necessariamente você precisa estar ali na onde acontece a zona central. Se você estiver próximo, também a gente consegue ter uma região ali com valor interessante, tá? Para isso, a gente desenvolveu critérios que vão de encontro com que o Dr. Jangel escreveu lá nesse livro, tá? Cidade para Pessoas. E aqui a gente vai observar o seguinte, uma outra coisa, né, que ele falou lá, que se a caminhada for desinteressante, as pessoas tendem a caminhar entre 200 e 300 metros. Se for uma caminhada interessante, as pessoas tendem a caminhar mais, tá? E vocês vão ver que vai ter, entre os critérios que a gente vai abordar aqui, a gente vai citar coisas do livro do Jangel lá, tá ok? O que é importante aqui, pessoal? A gente imaginar a experiência que a pessoa vai ter caminhando a partir da casa dela, tá? Se ela vai ter uma experiência agradável. Então, é importante a gente imaginar essa experiência no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Se de repente, o que ela consegue alcançar dentro desse raio de ação, tá? E aí aqui agora a gente vai começar a falar dos critérios e eu gostaria de que vocês entendessem esses critérios em ordem de importância, tá? Vamos falar aqui do primeiro critério, que é a segurança, que eu considerei na lista aqui como o critério mais importante. E sempre tendo em mente a experiência da pessoa caminhando no entorno da sua residência, né, dentro desse perímetro que a gente acabou de estabelecer. Nós vamos ver aqui 10 critérios, tá? Os 5 primeiros eu quero que vocês observem com um olhar na experiência da pessoa caminhando. São os 5 primeiros critérios, eles são mandatórios, da gente fazer uma análise bem detalhada para a gente conseguir alcançar o propósito desses critérios aqui na escolha do terreno. Os últimos 5 são complementares, tá? São critérios complementares. Também são importantes, tá? Mas são complementares. O primeiro deles é a segurança, tá? Então é claro, é evidente que um bairro seguro, ele atrai mais pessoas e com isso mais investimento, mais necessidade de infraestrutura. Então, a segurança é o critério número 1, especialmente para quem vai caminhar até 500, 1.000 metros de distância da sua residência. A pessoa tem que se sentir segura caminhando ali, tá? Para isso, a gente precisa escolher um bairro que tenha um elevado índice de segurança para que as pessoas que venham a morar tenham tranquilidade ali durante o período que estiver morando no bairro, né? O segundo é a percepção visual e qualidade urbana. Então vamos lá, lembrando que é por ordem de importância. O primeiro e mais importante é a segurança, tá? O segundo critério mais importante, e aí mais importante para nós empreendedores, tá? Percepção visual e qualidade urbana. Então, imaginando na experiência de quem sai de casa para poder caminhar no entorno ali da sua região, tá? Lembra que o Dr. Jangel disse que uma caminhada interessante, a pessoa consegue caminhar mais? Então aqui, quando a gente fala de percepção visual e qualidade urbana, dos bairros bem cuidados, com ruas limpas, essa sensação de bem-estar, né? É o que vai fazer a pessoa explorar a pé uma distância maior quando ela sair de casa. Isso é interessante para a gente. Eu já vou explicar para vocês por quê. Eu acho que aqui no próximo requisito já, tá? Então, assim, construções bem conservadas, pintadas, ruas bem conservadas, sem buracos, ruas limpas, praças conservadas. Então, esse aspecto da percepção visual de bem-estar, de qualidade urbana, é importantíssimo para a gente que estamos atuando na área da incorporação imobiliária. É isso que as pessoas compram, antes até de segurança, para falar a verdade. Quando a pessoa vai visitar um local, a segurança é mais importante, mas a pessoa
tem uma percepção secundária da segurança. E quando ela percebe isso, passa a ser mais importante. Mas o primeiro impacto é o impacto da paixão aqui, tá? É a localização, é a percepção visual e a qualidade urbana. Então, o bairro ele deve ter essa característica, ele deve conseguir imprimir na gente essa percepção, tá? E aí a gente vem para a fase então da infraestrutura. E aí agora a gente começa a juntar as coisas. Vamos imaginar que a gente tem lá uma pessoa caminhando e ela vai sair de casa, vai fazer uma caminhada, a caminhada é interessante, ela tem uma infraestrutura legal, ela tem ali escola, hospitais, supermercados, tudo ali de fácil acesso para ela a pé. E agora vamos imaginar uma família morando no empreendimento nosso, por exemplo, em que o pai e a mãe tenham condições, por exemplo, de levar o filho a pé para a escola. Olha que experiência bacana. É um local seguro, ele vai sair dali com uma criança caminhando até a escola, é um local interessante, tem essa percepção de um local bem conservado, limpo, né? Então, são essas experiências, é o que a gente tinha falado anteriormente sobre preço e valor. Preço é aquilo que você compra, valor é aquilo que você leva. Essa experiência, por exemplo, de levar o filho a pé para a escola é valor, tá? Então, e aí o Dr. Jangel cita isso no livro, que em uma caminhada de 10 minutos a pessoa tem que ser capaz de acessar todos os serviços que ela tem necessidade ali para ela poder se abastecer. Um acesso a um supermercado, a escola, a drogarias, por exemplo, tá? Essa percepção de infraestrutura local é fundamental da gente fazer um levantamento. É tão importante que no nosso estudo de mercado, além do levantamento de preços, a gente tem um mapa de serviços que diz respeito à infraestrutura local. Tá? Aqui a gente pode considerar praças, área de lazer, escola, hospital, supermercado, shopping, enfim, toda a infraestrutura de suporte para quem está morando ali no bairro, tá? Dentro desses perímetros que a gente acabou de conversar. Depois a gente avança para acessibilidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente não tem metrô e trem. Então, todos os bairros são abastecidos com o trânsito a pé, e aí a gente tem que imaginar que as calçadas têm que ter condições para que as pessoas consigam caminhar com tranquilidade. O transporte via aplicativo, ônibus, bicicleta, que na minha cidade tem bastante ciclofaixas, é uma coisa interessante se analisar também. Se você pegar a cidade de São Paulo hoje, por exemplo, gostando ou não, tem bastante ciclofaixa lá para as pessoas andarem de bicicleta. Serviço de aplicativo que consiga acessar com facilidade, né? E aí vem o critério da segurança, por exemplo. Um bairro inseguro tem serviço de aplicativo que nem acessa. Começa a impactar aí a acessibilidade de transporte. Tá? E as vias de acesso com carros. Então, se a gente mora num bairro que tem vias de acesso que levam para uma zona central ou para uma zona importante com facilidade, isso aqui é uma coisa importante da gente observar. Tá? A quinta fase e a última daquela divisão que eu expliquei para vocês. Os 5 primeiros são mandatórios, é importantíssimo. Os últimos 5 também são importantes, porém são complementares. Tá? A fase de ocupação. O que quer dizer essa fase de ocupação aqui? Vocês vão perceber que se a gente tiver os 4 primeiros bem definidos, essa quinta fase aqui é consequência. Tá? A fase de ocupação é o quanto de ocupação que existe no loteamento. Então, por que isso é importante? Tá? Às vezes você vai construir um loteamento que acabou de lançar, você fala, poxa, eu vou pegar essa esquina aqui e vou construir esse prédio. E não tem nada no loteamento ainda. Eu acho isso arriscado, porque um loteamento ele pode, no meio do percurso, ele pode virar. Ou não virar. Tá? Ele pode virar uma outra coisa que o loteador não tinha imaginado. Eu vou citar um exemplo prático aqui. Um condomínio hoje que minha mãe acabou de comprar um terreno lá. Tá? É um condomínio que tem aqui em Taubaté há 25 anos e que tem mais de 60% dos lotes ainda disponíveis para venda. Tá? Não virou o condomínio. Ele fica longe, na estrada de Ubatuba aqui, que é uma região de praia, mas é um difícil acesso aqui para a região central, e por um motivo ou por outro o condomínio não virou. Então o pessoal lá paga um condomínio alto, tem muitos lotes vazios ainda, agora que está engrenando obra, mas faz 25 anos que tem um condomínio lá. Tá? Por isso que eu prefiro as regiões que já são ocupadas, porque a gente tem certeza do que aquela região entendeu? Então a gente não vai ter problemas com relação à segurança, infraestrutura. No loteamento que está iniciando, você não sabe como vai ser a infraestrutura de serviços lá. Vai ter padaria, vai ter supermercado, shopping, escola, como é que vai ser?
né? E aqui é uma fase importante da gente observar. Claro, que se a gente conseguiu atender segurança, percepção visual, infraestrutura, enfim, se a gente conseguir atender os 4 primeiros critérios, esse quinto aqui vai ser mais um check aí no nosso checklist, tá? Obrigatoriamente ele vai estar atendido se os 4 primeiros forem ok. Aí agora a gente avança nos critérios complementares. O primeiro deles é o desenvolvimento futuro. E de novo, vou citar um exemplo aqui da minha cidade. No bairro próximo aqui no Portal da Mantiqueira, onde eu faço prédios, a gente tem ali, agora vindo para cá, uma unidade da CSN, que é Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa enorme siderúrgica que vai vir para cá, vai ter um ponto logístico aqui próximo, que vai aumentar o fluxo de pessoas que ganham bem, com emprego direto, né? Então deve aumentar ali a percepção de valor do bairro, as locações devem aumentar, o valor de preço de imóvel deve aumentar. Com isso, um supermercado grande já veio para cá e já inaugurou, está com 2 anos de inaugurado aqui, movimentando a região. Esses são indícios de que a região tem uma boa perspectiva futura. Tá? É uma região que já está 80% ocupada e que tem ainda desenvolvimentos periféricos ali que vão fazer a região acontecer ainda. Ainda mais, né? A valorização ainda tende a aumentar com essa percepção aqui do desenvolvimento futuro. Aí a gente avança para o perfil demográfico e econômico, que não é um critério, é mais uma verificação que vai auxiliar a gente no desenvolvimento do produto. Porque essa análise aqui, com relação aos critérios de uma boa localização, vai servir de base para a gente desenvolver o nosso produto depois, especialmente aqui com o perfil demográfico. Se você tem, por exemplo, um bairro de classe média, em que seja predominante a construção de casas, e de repente tem 1 ou 2 prédios no bairro que a venda não vira, né? Ou então tem muitos apartamentos disponíveis para locação, pô, eu não vou construir mais um prédio nesse bairro, cara, não vai, o bairro não vai virar, né, o prédio ali. O estudo demográfico e econômico vai ajudar a gente a entender isso, tá? Se a gente vai construir um imóvel de um padrão mais baixo, de um padrão médio, de um padrão mais alto. Então, é interessante a gente entender isso. Olhando para a infraestrutura e do que já tem no bairro, a gente consegue perceber, de repente, as faixas de rendas e o produto que a gente vai conseguir encaixar ali, tá? Então, o estudo do perfil demográfico e econômico é importante para a gente entender o bairro e mais importante ainda para auxiliar no desenvolvimento do produto, que é uma aula que a gente vai ter ainda, tá? Depois a gente tem conectividade e tecnologia. Por incrível que pareça, pessoal, a gente tem bairros ainda que tem pouca distribuição de fibra para a internet, por exemplo, tá? No próprio Portal da Mantiqueira ali, o bairro que eu já fiz bastante prédios, que tem bastante vídeo no YouTube mostrando os prédios, a gente tem uma limitação de distribuição de fibra. Eu já tive, agora, pouco tempo atrás, apartamento que eu não consegui ligar internet fibra no apartamento, tá? Aí você tem que passar para a internet via rádio, tem gente que usa o celular e conecta no computador, mas não é uma coisa legal, tá? É claro que se você atender os 5 primeiros itens, o terreno tá mais que selecionado, né? Isso aqui, como eu disse, é um critério complementar, porque hoje a gente tem internet no celular, enfim, a gente consegue se virar com internet dentro de casa e a gente tem outras opções, mas a internet hoje via fibra é o que a gente tem mais demanda no mercado, é o melhor serviço que consegue entregar com melhor qualidade nas residências, né? Então é importante observar esse aspecto aqui. A gente tem também aspectos ambientais de topografia, e a gente volta a lembrar do livro do Dr. Jangel, né? Quando ele fala especialmente de topografia, ele fala que se a caminhada não for interessante, a pessoa caminha menos. E aqui a topografia tem um impacto relevante. Se você estiver num bairro onde tenha muitas subidas e descidas, as pessoas vão caminhar menos, e isso é fato. Tá? Então é importante a gente observar isso. Outra coisa é o aspecto ambiental, que ajuda a complementar aquela percepção, né? Que é o item 2, se não me engano, com relação à localização. Então, se a gente tiver áreas verdes, praças, parques, aumenta a qualidade de vida e auxilia o item 2 aqui do nosso critério de percepção da localização. E por último, o item 10, que é cultura e comunidade, que é um item para a gente observar
com muita cautela, porque ele pode imprimir um preço e descolar o nosso imóvel com relação a preço, tá? De novo, vou citar o exemplo aqui da minha cidade. A gente tem aqui uma colônia italiana, que é um distrito aqui de Taubaté, que é o Quiririm, que é uma colônia italiana que ela é toda caracterizada. As ruas têm uma... os postes são diferentes, o calçamento, as fachadas das casas, e aí você tem restaurantes, excelentes restaurantes que servem comida italiana, você tem lá os eventos durante o ano, que eles fazem as paralisações, e tem os eventos italianos, e é uma comunidade super legal que tem aqui na cidade. O pessoal adora lá visitar Quiririm, porque realmente é muito bacana para você ter um momento de lazer com a família, enfim. E lá os imóveis são muito caros, tá? O valor dos imóveis lá descola do valor da cidade aqui. Ah, Thiago, mas aí eu preciso então, por exemplo, fazer um prédio lá no centro de Quiririm? Não tem nem como que não pode fazer prédio lá. Lá só pode fazer casas de acordo com o plano diretor da cidade, tá? Mas, por exemplo, eu moro a menos de 5 minutos de Quiririm, de carro. Se eu entrar no carro aqui na minha casa, rapidinho eu tô lá. Então, de repente, a proximidade de uma comunidade que tem uma identificação cultural é interessantíssimo, porque ajuda a elevar muito o valor do empreendimento. Haja visto as cidades litorâneas que sabem aproveitar isso, tá? Normalmente nas cidades litorâneas a gente tem a cultura da pesca, da comida com frutos do mar, e se as cidades elas forem bem planejadas, tendem a ter um valor bem mais alto do que as cidades que não têm que não tem litoral, né? E esse então passa a ser o nosso último critério de análise e escolha para o nosso imóvel. E aqui tem um resumo que eu achei que é interessante deixar aqui para vocês no slide, que ele inicia na segurança aqui em cima e ele dá a volta aqui no sentido horário com todos os itens que a gente precisa avaliar. Lembrando que mandatório é até aqui a fase de ocupação, tá? Os outros são complementares, são importantes também, mas são complementares, tá? E aí repassando aqui, a gente tem segurança em primeiro, percepção visual e qualidade urbana, infraestrutura local, acessibilidade de transporte, fase de ocupação, desenvolvimento futuro, perfil demográfico e econômico, conectividade e tecnologia, aspectos ambientais e topografia, cultura e comunidade. São aspectos importantes para a gente definir o local e isso aqui vai auxiliar muito a gente a desenvolver o produto também depois, tá bom? Pessoal, a aula de hoje era sobre isso. Deixem as dúvidas aqui nos comentários para a gente poder responder. Valeu, obrigado e até a próxima aula.